Boa noite, igreja. Vamos estar iniciando esse culto com uma breve oração ao Senhor. Pai querido, louvado seja o seu nome sempre pelas tuas maravilhas. Nós queremos nos colocar diante do Senhor e te agradecer pela tua beleza, pelo seu poder que atua em nós, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu nessa semana até aqui, por ter nos guardado. Obrigada, Senhor, pelo alimento que comemos, pela cama em que podemos dormir, pelo teto que está sobre a nossa cabeça, Pai. Nós queremos te louvar, Deus, por fazer parte de uma igreja, fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo. Obrigada por isso, Pai. Seja louvado entre nós. Mesmo, Senhor, cada um em sua casa, seja louvado, engrandecido entre nós. Que o Senhor, que nessa noite possa haver edificação mútua, possa haver louvor e glória para o teu nome, Pai. Que em nome de Jesus o nosso coração não seja dividido, nossa consciência não seja dobre, mas seja completamente, integralmente entregue ao Senhor e à sua vontade, Pai. Fique entre nós, agindo em nós pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nos convencendo do nosso pecado, fazendo em nós aquilo que o Senhor já está fazendo, Pai. Obrigada por todas as coisas, somos gratos, somos felizes, Senhor, em ser Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos batistas do estado de São Paulo. Meu nome é Moisés, eu sou capelão hospitalar pela Convenção, sou professor especialista na área de medicina, sou paliativista pelo Hospital AC Camargo, especialista em câncer e cuidados paliativos e especialista em finitude de vida pela Faculdade de Medicina da USP. Eu estou aqui para falar um pouco do meu trabalho, daquilo que faço diariamente com os meus pacientes dentro dos hospitais. Atualmente atuamos em 8 hospitais com uma grande equipe, eu coordeno 8 hospitais, 8 trabalhos de capelania e temos desenvolvido esse trabalho há muitos anos, graças a Deus e ao apoio dos batistas do estado de São Paulo. Eu trabalho literalmente com pacientes
em infinitude de vida. Pacientes que não respondem mais ao tratamento curativo. Portanto, são pacientes com prognóstico fechado. Pacientes que vão morrer. Eu literalmente, amados irmãos, eu semeio no vale da sombra da morte. Parece irônico, engraçado, mas não é. É difícil, é doloroso, é triste. Mas o que mais compensa em tudo isso é ver os meus pacientes aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. É ver os meus pacientes, no momento da morte, poder declarar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem sido um grande desafio para mim. Para que eu possa trabalhar, eu preciso das orações, do apoio dos batistas do estado de São Paulo. Nós precisamos que vocês estejam de joelhos, dobrando os joelhos, orando, intercedendo por todos os nossos missionários. Deus tem me dado grandes momentos durante esses quase 23 anos de hospital. E uma das coisas que tem marcado muito a minha vida são as histórias dos meus pacientes. Eu sempre tenho dito, nos cursos que ministro, nas palestras que dou, a seguinte frase: entender para atender. Quando você entende o teu paciente, entende o que ele está passando, você pode atendê-lo de forma melhor. E nessa trajetória toda, meus amados irmãos, há muitas histórias. E uma das histórias que marcou muito a minha vida foi um atendimento que eu fiz no Hospital Brigadeiro. Eu fui chamado por um colega da UTI e ele estava naquele dia de plantão e havia uma criança de aproximadamente 9, 10 anos, uma menina, uma linda menina. Ela tinha leucemia mieloide aguda, LMA, que nós chamamos em medicina. E ali naquele momento, eu entrei para falar com ela, conversando com aquela criança, ela muito atenciosa, ainda lúcida, não estava sedada ainda, iria ser sedada. E eu falei do plano de salvação para aquela criança. E foi um momento maravilhoso, quando ela aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Oramos juntos, eu e ela, ali naquela UTI. E aquela vida tão frágil, aquela menina tão linda, que tinha tudo pela frente, estava perdendo a batalha para o câncer. O que mais me marcou, meus amados irmãos, nessa trajetória toda, nesse dia em específico, foi o que ela disse para mim. Ela virou-se para mim e disse: você me faz um favor? Diga para os meus pais que não precisam chorar, porque agora eu vou morar com Jesus. Foi um testemunho lindo. Eu saí do Hospital Brigadeiro, me segurando para não chorar. Mas Deus tem dado grandes experiências. Deus tem nos apoiado em tudo. Deus tem nos sustentado. Mas nós precisamos do apoio das igrejas batistas do Estado de São Paulo. Nós precisamos das orações dos irmãos batistas do Estado de São Paulo para que essa obra continue. Da valorização da obra missionária. Sou grato a todas as igrejas que nos apoiam, a todos os pastores. Sou grato a todos os promotores. Grato a Deus acima de tudo. Porque Deus tem nos chamado para uma tarefa tão difícil. Semear no vale da sombra da morte. Conto com as suas orações. Conto com os joelhos dos irmãos em terra intercedendo por nós. Deus os abençoe. Fiquem com Deus e é um prazer sempre estar falando com vocês. Até breve, meus queridos. Onde o amor alicerce pontes aos outros.
Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Olá, igreja. Mais uma vez é um privilégio e mais uma vez é uma alegria e uma responsabilidade muito grande trazer, transmitir a palavra de Deus aos irmãos. Eu tinha outro texto preparado algum tempo atrás, algumas semanas atrás, pensando, estava meditando em um texto já para trazer, né? A gente está nessa dinâmica de uma vez por mês trazer a mensagem à igreja. E isso mudou tudo quando eu estava pelo YouTube e eu passei por uma música de uma cantora evangélica. Essa cantora, ela caiu em pecado há mais de 10 anos atrás. E quando ela caiu em pecado,
ela deixou o ministério da música, ela deixou de gravar CDs, deixou de se apresentar. E ficou aí sem trabalhar, sem ministrar durante todo esse tempo. E ela está voltando agora, né? E quando eu passei ali pelo clipe dela, eu falei, nossa, a Tatiana Costa está voltando, que coisa legal. E eu fui ouvir a música dela, gostei muito de vê-la retornando ao ministério da música. Ela tem realmente o chamado para isso, né? E eu tenho o costume sempre de dar uma passada pelos comentários dos vídeos que eu vejo. E um comentário me chamou tanto a atenção e despertou em mim sentimentos tão gostosos que eu queria compartilhar com a igreja. Teve uma irmã que começou o comentário dela da seguinte forma: eita Jesus cheiroso! Eu nunca tinha visto essa adoração, alguém chamar Jesus de cheiroso. E isso encheu meu coração de tal forma, eu achei tão interessante o jeito dela tratar Jesus, a intimidade com que ela tratou Jesus, com que ela adorou a Jesus. E no comentário dela, ela fala da graça do Senhor Jesus, né? Que a graça restaura as pessoas e faz as pessoas voltarem a ministrar como ministravam antes de cair, né? E aquele comentário me fez mais bem até do que o retorno dessa cantora. Ver uma pessoa constatando o poder da graça de Deus nas nossas vidas. E aquilo ficou na minha mente, né? Jesus cheiroso, nossa, que coisa legal, não é? E eu me lembrei de um texto bíblico que fala que nós somos o cheiro de Cristo. E eu pensei, nossa, realmente tem um texto disso. Eu fui pesquisar, eu fui olhar, e eu encontrei esse texto, eu fui ler esse texto. E está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. E quando eu li o texto, a exclamação dessa irmã fez sentido, mas o texto, na verdade, ele é muito mais abrangente do que a adoração que essa irmã fez pela vida da cantora. Ele demonstra realmente que nós somos o gostoso cheiro de Jesus aqui nessa terra, mas ele explicita algumas nuances dessa verdade bíblica que para alguns pode ser motivo de plena alegria, mas para outros pode ser uma notícia ruim, pode não ser algo tão cheiroso assim. Não é? De maneira que queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, e a parte A do verso 16. Por que eu vou ler só até a parte A do verso 16? Porque Paulo aqui ele está explanando sobre o apostolado. Né? Ele está falando sobre a sua autoridade como ministro da palavra de Deus, enfim. E nesse meio ele usa esse recurso, ele usa esse argumento, né? Que nós somos o gostoso perfume de Jesus na terra, que através de nós Jesus se faz conhecido, nós espalhamos o perfume de Jesus por essa terra. Né? Eu não vou me aprofundar tanto no contexto, mas eu queria mais fazer uma aplicação para as nossas vidas dessa verdade bíblica, que o perfume de Jesus está em nós, que Jesus é cheiroso e que o perfume de Jesus está em nós. A palavra de Deus diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida.
Antes de nós entrarmos propriamente dito nesse texto, eu queria falar um pouquinho sobre perfume. E como é você encontrar uma pessoa cheirosa. O olfato, ele é, dos sentidos que nós temos, ele é aquele que a nossa memória grava por muito mais tempo. Eu vou dar um exemplo prático, assim, do dia a dia. Eu estava na Calunga, na loja lá de material para escritório, e eu fico futricando, né? A minha esposa fica comprando as coisas que ela precisa usar, e enquanto ela está comprando, eu fico futricando as coisas. E aí eu mexi numa borracha, tinha uma borracha, eu olhei, nossa, eu usei essa borracha. E quando eu peguei essa borracha, eu senti o cheiro dessa borracha. Sabe aquelas borrachas com cheiro, bom, hoje eu acho, bem enjoativo? Eu senti o cheiro daquela borracha. Meus irmãos, quando eu senti o cheiro daquela borracha, me veio à memória a sensação da escola. Mas a sensação da escola de quando eu era pequeno mesmo, bem pequeno. Eu lembrei do plástico xadrez que a gente forrava na carteira. Olha o nível de detalhamento que a memória, que o olfato faz acender na memória. Você conseguir visualizar até aquele plásticozinho xadrez de uma época tão remota, né, de tantos anos atrás. O perfume ou o cheiro, o odor, ele provoca isso em nós, ele ressuscita as nossas memórias. Uma pessoa cheirosa é gostoso demais de você encontrar. Tinha uma irmã na nossa igreja, que eu tinha um profundo carinho por essa irmã, a irmã Maria Teresa. A irmã Maria Teresa, sempre que ela me encontrava na igreja, ou em qualquer outro lugar, mas a gente mais se via na igreja, ela era extremamente carinhosa comigo. E ela sempre me dava um abraço muito apertado, ela fazia questão de me cumprimentar e de me dar um abraço, e era tão gostoso aquilo. E um detalhe da irmã Maria Teresa, cheirosa. Eita, idosinha cheirosa, como ela era cheirosinha. Que saudade daqueles abraços cheirosos. Meus irmãos, o cheiro, ele provoca reações em nós. Né? Não tem nada mais gostoso do que uma comida muito cheirosa. Né? Mas não tem algo também tão repugnante quanto, por exemplo, você vai quebrar um ovo e aquele ovo está podre. Né? Repugnante. Então, o odor, o cheiro, o perfume, ele tem essa característica de provocar reações em nós. E o gostoso para nós, gostoso cheiro de Cristo, ele tem esse, para o ser humano, ele tem esse poder também. Né? Uma outra coisa interessante sobre o perfume, outro dia eu estava vendo, passei por uma matéria sobre isso, e a pessoa, o editor, ele falava que o perfume ele precisa ser passado no corpo em locais mais quentes da pele. Né? Então, inclusive, ele mostra no rosto, no ombro, quais são os pontos em que o perfume ele é mais eficaz. Né? Os pontos da pele mais quentes é onde esse perfume é mais eficaz. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque, primeiro ponto, para sermos o perfume de Cristo, nós precisamos um dia ter entregado a nossa vida para Jesus. Esse é o ponto primordial. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você potencialmente tem o cheiro de Jesus. Você tem a capacidade espiritual de transmitir às outras pessoas quem é Jesus. É certo que existe pessoas que têm um dom especial de evangelizar. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando de você naturalmente, você exalar Jesus. Dar às outras pessoas o conhecimento de quem é Jesus. Como que isso se dá? Isso se dá no seu dia a dia, no seu convívio com Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. E o crente, para ele amadurecer, para ele crescer, para ele frutificar, nós precisamos de alimento, a palavra, nós precisamos do convívio, do relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos do relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos desses elementos em nossas vidas. E quanto mais nós nos apropriamos desses elementos, a palavra de Deus, vida de oração, obediência ao Espírito Santo, convívio com os santos, né, convívio com a igreja, mais contato você tem com esse Senhor Jesus. E é certo que quanto mais você tem contato com Ele, mais você começa a se apropriar, por exemplo, do seu caráter. Nós somos instigados, nós somos levados e até ordenados a termos o caráter de Cristo. Quando você convive muito com uma pessoa, você passa a ter até um pouco dos trejeitos da pessoa. Já percebeu disso? Algumas pessoas que acabam se parecendo com outras porque convivem muito junto. Falando de perfume, se você der um abraço numa pessoa perfumada, bem cheirosa, muito provavelmente a sua roupa vai ficar com o cheiro do perfume daquela pessoa. Porque você teve um contato mais próximo, um contato mais íntimo. Se for um contato mais íntimo, ainda a sua pele, né, fica com o cheiro daquela pessoa, daquele perfume que a pessoa está usando. Né? Meus irmãos, com Jesus, espiritualmente falando, é absolutamente a mesma coisa. Se eu quiser ser o gostoso perfume de Jesus nessa terra e dar às outras pessoas o conhecimento de quem é Jesus, que é isso que esse texto fala, eu preciso ter esse convívio íntimo com Jesus. Só assim que eu vou adquirir o caráter de Cristo, só assim que eu vou adquirir até mesmo a personalidade de Cristo. Sim, porque Cristo tem personalidade. Ele tem o caráter dele imutável, mas ele tem características. Por exemplo, ele é um Deus zeloso. Deus que cuida. Isso, ser zeloso não é uma tipicidade de caráter, mas é da personalidade dele. Ele é um Deus que trata das pessoas, é um Deus que conduz as pessoas, é um Deus que abençoa as pessoas, porque quer abençoar, simplesmente assim. Então, a gente, no dia a dia, nós precisamos buscar o Senhor Deus. E naturalmente nós vamos adquirir sua personalidade, o seu caráter. Me lembra uma antiga campanha que nós tínhamos, tem até um livro sobre isso, em meu lugar, o que Jesus faria? É uma pergunta bem básica para o seu dia a dia. É isso. Independente de você se fazer essa pergunta ou não, mas se você, no seu dia a dia, você fazer o que Jesus faria. E as pessoas vão começar a ver isso em você e vão começar a enxergar Jesus em você. O segundo ponto é que eu preciso buscar o Senhor Jesus com fervor. E quando eu estou falando agora com fervor, eu estou falando de quente. Se você pegar uma leiteira, e colocar ali leite pela metade, leite frio pela metade, colocar ele no fogão, acender o fogo, colocar ele para esquentar. Se ele ficar morno, ele vai permanecer da mesma forma como ele está. Mas se ele entrar em fervura, ele vai subir e ele vai
transbordar. Meu irmão e minha irmã, espiritualmente falando, em Cristo, nós temos que buscar a Jesus fervorosamente. E isso não é medido pela régua do ser humano. Isso é medido pelo Senhor Deus. É o Senhor Deus quem vê. É o Senhor Deus quem mede. É o Senhor Deus que vai se agradar ou não. Vou dar um exemplo dos primórdios, dos patriarcas. O primeiro homicídio da Bíblia originou porque um dos irmãos ofertou a Deus com uma intenção de coração que agradou o Senhor Deus, Abel. E um irmão que ofertou ao Senhor Deus, mas que a intenção do seu coração não agradou o Senhor Deus, Caim. Isso levou Caim a matar Abel. Por quê? Porque o Senhor Deus se agradou de um e não se agradou de outro. E a Bíblia ela não é muito clara, ela não fala o porquê das coisas. Simplesmente Deus agradou de um e não agradou de outro. Vou pegar um outro exemplo agora do Novo Testamento. Jesus estava na sinagoga e no momento do que nós chamamos hoje de dízimos e ofertas, né? No momento em que traziam-se as ofertas, uma viúva trouxe umas moedinhas. E o Senhor Jesus faz o comentário: essa senhora ofertou mais do que todo mundo aqui, ainda que tenha dado só umas moedinhas. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele viu o seu coração. Se nós voltarmos um pouquinho ainda no Antigo Testamento, o Senhor Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Fervor, entrega, desejo de agradar. Abel tinha um desejo de agradar. A viúva pobre entregou tudo o que ele tinha. Se nós buscarmos o Senhor Deus de todo o nosso coração, fervorosamente, aí sim fará a diferença. O perfume, o cheirinho de Jesus fará a diferença em nossas vidas. Se você entregou sua vida para Jesus como o único e suficiente Salvador, você já tem o cheirinho de Jesus em você. Mas talvez esteja nos faltando o fervor. Buscar com fervor. Lembra que eu falei do perfume? Que o perfume, quando você passa em pontos da pele mais quente, ele exala mais o seu cheiro? É a mesmíssima coisa. O perfume de Jesus, num crente fervoroso, ele se espalha por onde quer que ele passa. Uma pessoa cheirosa, quando ela passa por um lugar, passa por um corredor, ou fica alguns minutos em uma sala, o cheiro, mesmo depois que ela vai embora, o cheiro dela permanece naquele lugar. Mesmo depois que ela passou no corredor, o cheiro dela permanece naquele corredor. Nós podemos ser, sim, o cheiro gostoso de Cristo Jesus. Aleluia. Buscando-o fervorosamente em sua palavra, buscando-o fervorosamente em oração, buscando-o fervorosamente no servir à igreja. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo e no tempo que nós estamos vivendo, de pessoas tristes, pessoas desesperadas, pessoas depressivas, pessoas em luto. Nós podemos fazer toda a diferença. Agora, o perfume de Jesus, ele pode provocar alegria, por exemplo, quando aquela irmã no YouTube fez o comentário, chamou Jesus de cheiroso, aquilo me encheu de alegria.
ler da graça, ver da graça de Jesus na vida de uma cantora evangélica me encheu de alegria. O perfume de Jesus pode essa revelação da graça pode nos encher de alegria. Mas para alguns, segundo a palavra de Deus, o cheiro de Jesus em nós também, que está impregnada em nós, pode se tornar cheiro de morte. Porque para quem não usufrui da graça, a graça lembra a elas que o seu destino fatal é a morte eterna, com o diabo e seus anjos no inferno, infelizmente. Eu vou dar um exemplo bem prático da minha vida, ocorreu também há bastante tempo atrás. Eu tinha uma colega de sala que não gostava de crente, e ela vivia me provocando, puxando assuntos polêmicos acerca de vida cristã. E numa dessas discussões, que era interessante dessas discussões, porque eu acabava expondo o evangelho de certa forma para ela também, e para quem estava ouvindo, porque as outras pessoas não participavam, mas ficavam atentas ao que nós discutíamos. Uma das coisas que ela não entendia, essa senhora não entendia, era sobre a graça. Ela me perguntou o que eu achava daquela pessoa que pintou e bordou a vida toda, aí é presa, e lá na prisão diz que, segundo ela, diz que se converteu só para poder ter bom comportamento e sair incondicional. Se eu acreditava. Eu falei para ela, eu acredito. Eu acredito que uma pessoa é capaz de ouvir do Evangelho e se arrepender dos seus maus caminhos e o Senhor Jesus operar um milagre na vida dessa pessoa. E ela começou a questionar. Eu percebi que ela começou a se indignar com a minha posição. E aí ela foi para um outro lado. Ela falou, então tá, tudo bem. E se uma pessoa roubou, matou, estuprou e foi preso, ou em seu último momento, independente de ter sido preso, mas em seu último momento de vida ali, no seu leito de morte, resolver se converter. Ela me perguntou, você acha certo essa pessoa ir para o céu? Você acha justo essa pessoa ir para o céu? Eu respondi inocentemente para ela, sim. Ela se arrependeu, ela reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sim, ela vai para o céu. E aí ela fala para mim, e você? Ela supondo, que eu tenho uma vida muito certinha, Você viveu certinho a sua vida toda, desde criança enfurnado dentro da igreja, para ela, me privando dos prazeres da vida, das coisas boas da vida, porque para ela eu estava perdendo o melhor da minha juventude. Você passou a vida toda como um beato na igreja, e você vai para o mesmo lugar do cara que passou a vida inteira roubando, matando, estuprando. Você acha certo isso, Fernando? E aí eu olhei para a cara dela e eu pensei, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher. Eu falei, filha, isso é graça. E ela se indignou, levantou e saiu andando. Porque a graça, que é Cristo revelado, para quem não a tem cheiro de morte. Porque quando eu falo que uma pessoa que se entrega para Jesus, os céus se abrem para recebê-la, quem ouve isso e não tem Jesus, e não quer Jesus, quem ouve isso, para ele é uma sentença de morte, porque se essa pessoa não aceitou Jesus, o fato do outro aceitar, para ela está denunciando a ela que ela vai morrer eternamente. E aqui vem o terceiro ponto, talvez não tão agradável dessa mensagem. Se você
não entregou a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não consegue entender a graça, porque a graça ela só é entendível quando eu a usufruo, quando eu experimento dela. Porque para quem é desprovido de graça, é impossível entendê-la. Tem uma palavra muito forte para quem não usufrui da graça. Prefixo de negação, desgraçado. Sem graça. E sabe, irmãos, com a mesma alegria com que eu vejo um comentário na internet de uma irmã exaltando o nome de Jesus porque a graça se manifestou na vida de uma cantora evangélica que adulterou, mas Jesus levantou, e como aquilo me enche de alegria. Naquele que não conhece a graça, isso é motivo de atirar pedras. Sim, porque haviam ali comentários também pejorativos com relação àquela cantora. Pessoas indignadas. Como pode? Como pode? Adulterou e agora vai cantar na igreja de novo? Porque não entendem a graça de Jesus. Não, estão dentro da igreja muitas vezes, mas não experimentaram a graça de Jesus. É aquela pessoa que cata pedra para atacar. Se essa palavra está atingindo você, e eu não sei o que o Espírito Santo tem preparado para você que está ouvindo isso. Se você não se alegra quando você ouve da graça, se o teu coração não arde, se falar da vida eterna, se falar da volta de Jesus, se falar da morte terrena te aterroriza, esse é o momento propício em que o Espírito Santo está falando para você. Você ainda não tem o cheiro de Jesus, você ainda não experimentou da graça de Jesus, e você precisa se render a esse Jesus urgentemente. Se entregar a Ele. Reconhecer que é pecador. Se arrepender dos seus maus caminhos. Voltar-se para Cristo. E dizer para Jesus, eu me rendo. Eu me rendo totalmente ao Senhor. Eu tenho ouvido muito falar do Senhor, mas agora eu quero verdadeiramente andar com o Senhor e ter o cheiro que o Senhor tem, entender o Senhor. Eu quero ser resgatado pelo Senhor. E meu irmão e minha irmã, meu querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus revela isso a nós. Para aqueles que o cheiro de Jesus é cheiro de vida, a graça é cheiro de vida, é cheiro gostoso, você certeza que nesse momento você está glorificando a Deus por esse texto bíblico, por tudo aquilo que Jesus fez, pelo que Ele faz na sua vida, pelo perdão, pelo amor, pelo cuidado, pela certeza da vida eterna, pela alegria da salvação. Mas se você não consegue se alegrar com isso, se você tem medo de morrer, se você tem medo da volta de Jesus, na última pregação eu citei uma aula de EBD, vou citar uma outra aula que me causou extrema tristeza. Eu estava dando aula na EBD e o assunto era ir para o céu, e uma irmã com muito tempo de igreja,
quando eu falava da alegria que era pensar na volta de Jesus, ou da alegria que era você pensar que se eu fechar os olhos aqui nessa terra, em morte, eu vou abrir os olhos do céu em vida. Quando essa irmã, no calor dessa aula, da discussão, ela me solta, mas eu não tenho essa certeza. Irmã de longa data da igreja. E aquilo foi um impacto na classe inteira. E nós interrompemos a aula e nós oramos junto por aquela senhora, jovem senhora. E ela ficou estarrecida com aquela aula, porque aquela aula revelou que o que é alegria para nós, para ela era uma profunda tristeza. Isso acontece com você? Se isso acontece, esse momento propício para você usufruir plenamente da graça, que a graça seja eficaz em sua vida. Essa irmã não está mais na nossa igreja, saiu da nossa igreja, mas ela começou a congregar em outra igreja, e tempos depois ela me chamou e ela me disse: Fê, eu preciso te contar uma coisa. Eu encontrei Jesus. Sabe aquele dia naquela aula? Eu saí péssima daquela aula. Mas eu queria te contar que depois de muitos anos de igreja, já batizada há muitos anos, eu encontrei Jesus. Agora eu entendo o que você estava falando daquele dia. E se ela vir essa mensagem, ela vai entender do que eu estou falando, ela sabe. Ela vai entender que a graça de Jesus, o seu perdão, provoca em nós uma alegria tal, uma paz tal, que é quase impossível de se explicar. Só se torna entendível quando o Espírito Santo de Deus assim o quer fazer, que é o que está ocorrendo agora. Se você está entendendo, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso em você. Não são as palavras, não é a explicação, não é a oratória. É o Espírito Santo de Deus. Então, se você já tem o doce perfume de Jesus, se você já usufrui da graça, espalha esse perfume de Jesus. Faça Jesus conhecido. Viva o Evangelho e faça o Evangelho conhecido. É dessa forma que a gente espalha o doce perfume de Jesus. Se você anda meio frio, se o Evangelho não tem provocado em você alegria, não tem provocado em você satisfação, contentamento, eu convido você a buscar o Senhor Jesus com fervor, que nem Abel buscou, que nem a viúva pobre quando ofertou, a buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Buscar Jesus com fervor. Leitura da palavra com fervor, com prazer. Busca em suas orações, nos seus relacionamentos com a igreja. Busca o Senhor Jesus com fervor. E se essa palavra impactou a sua vida negativamente, se essa palavra tá com cheiro de morte para você, denunciou que na verdade você não usufrui da graça, o Espírito Santo de Deus está te chamando nesse momento a entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente. Não importa há quanto tempo você anda na igreja, não importa quantas igrejas você já visitou, não importa até mesmo se você já é batizado, se você não entregou a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vida religiosa
não salva. Quem salva é Jesus em sua maravilhosa graça. Jesus te chama para se alegrar nele, para ter esperança nele e para viver essa vida, não apenas sobreviver a essa vida, mas Jesus nos chama a ter vida e vida em abundância. E é muito diferente do que ter uma vida religiosa. Nós vamos orar. E eu quero convidar você, onde quer que você esteja, que você abaixe a sua cabeça agora. E vamos clamar ao Senhor Deus juntos. Vamos adorar ao Senhor Deus, que nem aquela senhorinha, aquela pessoa da internet adorou, chamar Jesus de cheiroso. E clamar também para que o Senhor Deus salve aqueles que ainda não encontraram a salvação. Vamos fazer assim? Abaixe a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo e te engrandeço pela tua graça que nos alcançou, Pai. Eu te louvo e te engrandeço pela alegria da salvação. Eu te louvo e te engrandeço por visualizar, por constatar a sua maravilhosa graça, alcançando outras pessoas, ó Deus querido, recuperando essas pessoas, ó Deus querido, trazendo para o lugar para onde elas nunca deveriam ter saído, Deus querido, reestruturando e preparando para te servir de novo, Deus querido, e para voltar a espalhar o seu gostoso perfume por essa terra. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, porque assim como a tua graça faz diferença em minha vida, como é gostoso, como é precioso ver a tua graça restabelecendo, restaurando, recuperando outras pessoas além de mim. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus querido, porque apesar de nós, de sermos quem nós somos, ó Deus querido, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador pessoal, Jesus. Eu te peço, ó Deus, que se nós temos sido negligentes com relação a Ti, no nosso relacionamento para contigo, ó Deus, restaura em nome de Jesus, restaura o fervor, restaura a entrega, ó Deus querido, restaura, ó Deus, a intenção pura de coração de Te servir e de Te adorar e de Te conhecer e de Te buscar, ó Deus querido. Restaura a Tua igreja, faz com que a Tua igreja, ó Deus querido, se santifique, que nós venhamos a nos santificar mais e mais para a Tua honra e para a Tua glória, Deus querido, para que nós possamos ser nessa terra triste e carente o gostoso perfume do conhecimento de Jesus, que nós possamos dar conhecimento de quem é Jesus por onde quer que nós passemos, ó Deus querido, e que esse perfume seja duradouro na vida daqueles com quem nós temos contato. Não permita, ó Deus, que a nossa natureza pecaminosa, não permita, ó Deus, que os nossos erros e defeitos venham se sobressair mais do que Jesus, mas que nós venhamos a entregar diante do Senhor, ó Deus querido, os nossos pecados, os nossos desvios de caráter, ó Deus querido, a nossa personalidade defeituosa, Pai, que nós venhamos a entregar no Teu trono de graça e viver Jesus aqui nessa terra, como Paulo falou, ó Deus querido. Eu te clamo, eu te peço, ó Pai, por aqueles para quem essa palavra não foi agradável, não teve um cheiro gostoso, Jesus. Teve cheiro de morte. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor restaure essa vida. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor chame essas pessoas pelo nome e elas possam se entregar a Ti. Que o Teu Santo Espírito, que é quem nos convence do nosso pecado, que é quem nos convence do nosso erro, possa nesse momento estar trabalhando nessas vidas para a Tua honra e para a Tua glória, para que haja uma verdadeira entrega, para que haja uma conversão de vida, Deus querido, e onde a graça provocava tristeza, que ela possa provocar alegria e satisfação de viver, Jesus amado. Eu quero louvar e engrandecer o Teu santo nome mais uma vez, ó Deus querido, porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é um Deus lindo, porque o Senhor me resgatou
resgatou e resgatou os meus irmãos. Ah, Deus, o Senhor é um Deus tão cheiroso, Deus maravilhoso, que cuida de nós, protege, livra e age soberanamente em nossas vidas. E como é bom não poder controlar, saber que é o Senhor quem controla, Jesus. Oh, Pai, nos ajuda a depender dessa forma de Ti, ó Deus, para que vivamos dias tranquilos nessa terra, apesar dessa crise toda que nós estamos vivendo, Deus querido, que a certeza de que o Senhor continua controlando tudo, a certeza de que a Tua graça nos basta, que isso possa, Deus querido, em nossos corações ser motivo de levantar de manhã, engrandecer o Teu santo nome, passar o dia engrandecendo o Seu santo nome e, na hora de se deitar, continuar glorificando o Teu poderoso e santo nome, Deus querido. É no nome de Jesus, nome maravilhoso, nome poderoso, nome santo, Deus, nome perante quem nós nos rendemos nesse momento, Pai. É no nome dele que eu te clamo, Deus querido, porque só ele me habilita a entrar na Tua presença de uma forma tão ousada, te chamando de Pai, ó Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da minha alma, ó Deus. Amém e amém. Tenha uma maravilhosa semana. Exale, espalhe o cheiro de Jesus, o cheiro de graça, de bondade, de benignidade. Faça Jesus conhecido por onde quer que você passe, para que no momento oportuno você possa levar essas pessoas para quem você impactou, você possa levar essa pessoa para Jesus. Uma boa semana, Deus abençoe e guarde. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem, mas como estaremos eu e você? Nas nuvens do céu, ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quando vem